Pô, acho que eu consigo fazer isso com o meu carro, né? Ih, não sei se vai rodar não, hein? Segura, pião! Oi! Ô, velho, eu falei pra gente testar o desempenho do jogo, não seu desempenho no jogo. Opa, galera, beleza? Então, ó, temos alguns resultados aqui. Na verdade, nós já testamos alguns setups, ou seja, processador e placa de vídeo em várias condições diferentes gráficas, né? Ou seja, qualidade alta, ultra, ray tracing, etc. O Forza Horizon 6, ele tem, né, o famoso ray tracing, então isso é um grande problema para as placas de vídeo, né, que não tem compatibilidade com isso, ou seja, a RX 580 ficou de fora do nosso teste, porque de fato ela não suporta ray tracing, tá? Mas temos a queridinha de vocês, que é a RX 7600. Será que ela rodou bem? E será que rodou bem com ray tracing? Isso que a gente vai ver agora nos resultados que nós obtivemos aqui. Então, bora lá! O próprio jogo tem uma ferramenta de benchmark, né? Felizmente, fazia tempo que não saiu um jogo com benchmark, né? Mas na verdade o Forza Horizon 5 também tinha, né? Isso facilita bastante as coisas para a gente conseguir rodar os testes, né? E fazer várias vezes no mesmo cenário. Assim a gente consegue ter ali mais ou menos uma média de como as coisas vão rodar, né? Então aqui nós temos aí o Ryzen 7 5800X com a RTX 4060, o 9800X 3D com a RTX 5090, e também temos aí o i5 12600K com a RTX 4080 Super, que inclusive é esse PCzinho que está aqui do meu lado, beleza? Então vamos lá, com a 4060 aqui, ó, testamos aí em 2160p, ou seja, 4K, né, 3840 por 2160, deixamos ali a taxa de quadros desbloqueada para ela passar de 60 quadros por segundo, né, e nós não usamos o Riva Turner especificamente aqui, porque o próprio resultado já aparece todos os detalhes no finalzinho do teste, tá? Então, tivemos algumas coisas aqui que deixamos no alto, em automático, o DLSS, por exemplo, tá no modo automático, tá ligado? E no modo automático, né? Ou seja, ele vai decidir ali se ele vai deixar em desempenho, equilibrado, etc. Então, ele vai deixar da melhor forma possível. Geração de quadros também tá no modo automático, NVIDIA Reflex ligado e por aí vai, tá? Só o FSR que tá desabilitado, porque ou você usa DLSS ou usa o FSR, tá? Nível de detalhes aqui, ó, alto, qualidade de reflexos por traçados de raios, nesse teste específico deixamos desligado, sombras noturnas está desligado. Esse GTR é animal, né? Olha lá, 69 FPS nesse exato momento, tá rodando de forma bem fluida, né? O jogo de corrida, normalmente, ele é mais leve do que qualquer outro tipo de jogo AAA, né? Mas, obviamente, que o jogo ele tem recursos gráficos para pesar ainda mais. Quando tem muitos carros assim, né, você larga na parte ali do fundo, até você passar todos os veículos, normalmente pesa um pouquinho mais, né, porque aí vai ter muita coisa na sua frente ali. Mas olha, 4060 mandando muito bem, 70 FPS aproximadamente ali. Com o teste finalizado, tivemos aí então uma média de 71 FPS, o que é excelente, né, para uma placa de vídeo que teoricamente não foi feita para rodar coisas em 4K, mas aqui ela foi capaz de rodar, né. Creio que também com muita ajuda do gerador de quadros, apesar de estar em automático, certamente estava em 2x ali, né, para poder dar aquela força dentro do jogo. E de fato a fluidez fica muito boa. Um detalhe importante, por que nós não rodamos com Ray Tracing? Percebam que ali o uso de memória de vídeo está praticamente no 100%, né? 5,56 de 6,65 que é o destinado para rodar o jogo. O sistema também usa uma partezinha, por isso que está 6,65 máximo, né? É um modelo de 8 GB. Aí nesse caso, quando estoura a VRAM, cara, fica impraticável você rodar com Ray Tracing, né? Porque você precisa ter uma margem segura ali de VRAM para conseguir rodar com Ray Tracing. Então, nesse caso, a gente não rodou com Ray Tracing justamente por causa disso. Obviamente, se você reduzir a resolução, deixar ali no Full HD, 1440p, aí você vai ter um pouquinho de margem, porque o uso de textura diminui, né? Aí, talvez dá para você habilitar ali o Ray Tracing. E foi justamente o que nós fizemos. Rodamos em 1080p para ver como iria ficar o desempenho. Então, qualidade gráfica, a mesma coisa em alto, né? Agora sim com o traçado de raios no baixo, tá? Então vamos ver como ficou o desempenho. Aqui as coisas mudam totalmente de patamar, né? 103 FPS aí nesse trecho aqui, né, do Skyline. O Skyline não, é GTR ou Skyline? Vocês chamam de GTR ou chamam de Skyline? Ali tá escrito GTR. Tivemos aí uma média de 107 FPS, né? Olha só. Usou a certa VRAM também, né? 5,85 de 6,75, porém com o Ray Tracing ativado. A gente tinha conseguido ali um uso, né, de VRAM muito próximo disso, porém com o Ray Tracing desativado, para vocês verem que realmente para estourar a VRAM é rapidinho. A qualidade gráfica muda bastante, né, porque você tem ali a presença dos reflexos, e aí como
você tem ali no mapa, né, diversos prédios, outros veículos passando do lado, no momento de chuva, poça d'água, etc., dá bastante reflexo, então fica bem realista. Então é uma qualidade gráfica realmente que para quem gosta de nível de detalhes, olha, vale muito a pena deixar ativado. Eu sei que vocês querem já ver a 7600, mas calma, vai chegar a hora dela, beleza? Então vamos de 4080 Super com o i5 12600K. Aqui a gente já tem uma placa de vídeo mais forte, então a gente pode abusar um pouquinho mais da qualidade gráfica, deixando ela no extremo, que é o máximo que dá, e também rodamos em dois modos, um com qualidade extrema e Ray Trace ativado, e o outro com o Ray Trace desativado, para a gente comparar aí o desempenho. Também deixamos em 4K, então vocês vão ver aí todas as qualidades gráficas possíveis. Tá, a pré-definição em extremo, nível de qualidade de detalhes extremo, extremo, ultra. Aqui nesse caso o Ray Trace está desativado, né? E aí eu já mostro para vocês o resultado com o Ray Trace desativado. Olha só a qualidade do reflexo na parte ali de trás do carro, né? E aí ele fazendo a curva, os detalhes acompanham, né? Não é uma gravação ali, tá em tempo real. E Xbox e a Microsoft estão de parabéns, hein? O jogo está sensacional. Escolheram um país como o Japão para, né, fazer aí o jogo. E eu acho que foi a melhor escolha. Eu adoro os carros japoneses. E claro, também valeu a força aí pela chave, Microsoft, né? Mandaram a chave para a gente poder realizar esses testes aqui para vocês, né? Inclusive na pré-order, né? Com o Premium lá, que deu pra gente curtir o jogo umas horinhas antes de todo mundo. Tivemos então aí uma média de 121 FPS. Aqui o patamar é totalmente diferente, né? Com tudo no máximo possível em 4K. Usando aí 10,39 GB de VRAM de 14,92 disponíveis, né? Ou seja, dá pra gente rodar com Ray Trace, né? Então vamos ver como fica. Inclusive nesse teste específico, a gente está usando 16 GB de memória RAM, mas olha só ali, eu estava usando 18,5, né? Por que usa 18, sendo que só tem 16? Uma partezinha é utilizada do armazenamento, né? Então a gente não teve problema de stutter nesse teste específico, tá? Mas é algo que pode ocorrer quando tem pouca memória. Mas nesse caso aqui não chegou a dar stutter, mas se você tiver só 16 GB de memória RAM, nesse caso é memória DDR4, tá? Vai conseguir rodar o jogo tranquilamente. Então vamos ver agora os resultados rodando com o Ray Trace ativado. Agora sim com o preset extremo, mais Ray Tracing, 85, 89, 90 FPS aproximadamente nesse iniciozinho ali, onde tem um monte de carro na nossa frente e realmente muda o gráfico, né? Fica bem melhor. Olha só como fica o reflexo dos espelhos, dos prédios, né? Refletindo tudo que está passando ali, conforme o carro vai andando, o ângulo vai mudando, vai seguindo o reflexo como seria na vida real, né? Bem legal. Finalizou com a média de 90 FPS, ou seja, dá para jogar aí um RTX 4080 Super em 4K com Ray Trace ativado Forza Horizon 6. Usou 12,09 GB de VRAM de 14,55 disponíveis. Memória RAM usou um pouquinho mais, 19,91. Mesmo assim, não tivemos problemas com stutter, né? Pelo menos nessa parte do benchmark. Então tá ali todas as configurações gráficas que nós utilizamos para executar esse teste. Agora a rainha das placas de vídeo, né? RTX 5090, essa daqui a gente não precisa economizar em nada, inclusive. Bora rodar o jogo sem DLSS, né? Não vamos usar esse hackzinho não de DLSS. Obviamente que depois a gente testa em DLSS, né? Olha só, extremo mais Ray Tracing, tudo no máximo possível, com o DLSS desativado, ou seja, nem FSR, nem DLSS, nem XeSS, tá? Nenhum tipo de upscale de imagem nós estamos utilizando nesse teste especificamente. Isso está em 4K, obviamente, né? 70 FPS cravados ali nesse iniciozinho de benchmarking. Ó, tá se mantendo estável, hein? 68, 65, vai para 70. Isso é o que a gente rodaria o jogo se não existisse o tal do DLSS, né? Então você imagina, se a 5090 roda assim, como que iria rodar uma placa inferior a ela, né? Então o DLSS acaba ajudando bastante. Tá com Ray Trace ativado, então se a gente rodasse sem DLSS, Ray Trace desativado, o desempenho seria bem superior a isso, né? Mas mesmo assim ainda tá com um desempenho excelente. Finalizou o teste, tivemos aí 71 FPS de média. Nesse caso, 5090 tem bastante memória de vídeo, né? Então usou cerca de 11,70 GB de memória de vídeo, de 30,68, que é o máximo disponível ali para o jogo, né? Memória do sistema, nesse setup, a gente estava com 64 GB DDR5, né? Usou 18,77, ou seja, nos setups que a gente usou com 16 GB, se você tiver ali 24 ou 32 GB de memória RAM, você já fica super tranquilo, sem qualquer tipo de problema.
Não que tenha dado problema com 16 GB, né? Mas também não fica limitando o seu sistema. Você vai querer rodar o jogo com outras coisas abertas também, né? Então, usamos aí o Ryzen 7 9800X3D, que é um dos melhores processadores da atualidade, na frente dele 9950X3D e agora o 9950X3D 2, tá? E é isso. Bora rodar com DLSS então, pra gente ver qual vai ser a diferença de desempenho? 190 FPS, velho. É muita apelação, bicho. Não tem como você jogar o jogo e não usar o DLSS, galera. Realmente tem uma diferença de desempenho absurda e graficamente é a mesma coisa, obviamente, com aquela fluidez de 190 FPS, né? Cara, que absurdo. Muda muito o desempenho. Nesse caso, por mais que a 5090 consiga rodar esse jogo com Ray Tracing e tudo mais a 70 FPS, que para um jogo de corrida 60 quadros por segundo já estaria bem servido, eu não deixaria de ativar o DLSS, até porque caso o seu foco não seja deixar ali a 200 quadros, deixa ali em 120, ela vai consumir menos energia, né? Ela tem menos esforço, porque no caso é mais eficiente, né? Quando você tem recursos de IA ativado, como o DLSS, né? Que utiliza algumas técnicas de IA, ou várias técnicas de IA, né? Então acaba ficando até mais leve para a placa. Usou cerca de 11,70 GB de VRAM de 30,68, memória RAM mesma coisa, 18,67 de 64. Tivemos uma média de 194 FPS, ou seja, de 71 saltamos aí para 194, mais do que o dobro de desempenho, praticamente 3 vezes mais, né? Ali ele não especifica se estava rodando em 3x, 2x ou 4x, mas pelo resultado acredito que em 3x de Frame Generation estava sendo utilizado naquele momento. Agora sim chegou ela, RX 7600, e claro, como a gente estava rodando tudo em 4K, né, por que não rodar a RX 7600 em 4K também para a gente ver o que ia dar, né, como que ia ficar o desempenho. Obviamente que a gente teve que ativar ali o FSR 3.1.5, né, o FSR, assim como o DLSS, também tem atualizações que vem surgindo, depois você pode alterar. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal ensinando a utilizar o DLSS Swapper, que também dá para fazer ali a atualização de FSR e o XESS também, né, dos arquivinhos. Então ali a gente teve algumas coisas que ficou na qualidade alta, né, o perfil alto, e algumas coisas foram desligadas e ficou no baixo. É só mudar o perfil para o alto que ele configura tudo sozinho, tá? E claro, nesse caso específico, sem Ray Trace. Aqui a gente tem uma placa de vídeo que custa na faixa de até uns R$1.500, vai. Você consegue achar, né, uns preços promocionais um pouco mais barato que isso, mas é uma placa que tá mais barata ali do que uma 3060, do que uma 4060, né? E claro, hoje em dia é mais fácil achar 5060 do que 4060, tá? Mas ela está entregando aí menos de 60 quadros por segundo, obviamente numa resolução fora do convencional para uma placa dessa, que seria o foco em Full HD, mas nessa parte do teste especificamente, a gente quis realmente estressar ela um pouquinho mais, né, para ver como que ela ia se comportar, tá? E aí nós tivemos aí cerca de 6,11 GB de VRAM sendo utilizado, de 6,52 disponíveis. Nosso setup que estava com o Ryzen 7 5800X estava com 16 GB de memória RAM, usou 12,84, a média ficou em 46 FPS. Isso em 4K, né? Obviamente dá para melhorar esse resultado colocando em Full HD, e é isso que nós fizemos. Nesse teste especificamente nós utilizamos aí a qualidade alta mais RT, né, que é com Ray Tracing, em Full HD, para a gente ver como ficava o desempenho, né? Então, olha só, tivemos aí, nesse momento do jogo, né, 59 FPS, 56, 57, vai dando uma variadazinha abaixo de 60 quadros por segundo. É notório, né, que existe como se fosse um borrãozinho leve na imagem assim. Obviamente a gente acaba acostumando a resoluções mais altas, onde tudo é muito mais nítido, e resoluções mais baixas costuma aí ter um pouquinho mais de serrilhado, um pouquinho mais de borrão assim, se comparado com resoluções mais altas, né? Por exemplo, os detalhes do carro ali, no farol, por exemplo, tem ali um serrilhadozinho e tal, não tá tão perfeito assim, tá? Mas a placa aí está conseguindo entregar mais de 60 quadros por segundo. Dado o tempo que ela foi desenvolvida, né, que ela foi lançada, 7600, olha, ainda tá dando caldo, hein? Finalizou o teste com 60 quadros de média, né? Usou 6,41 GB de VRAM de 6,61, praticamente a sua totalidade. Memória RAM 13,31 de 16, né? Então utilizou aí um pouquinho mais em Full HD com o Ray Trace ativado do que em 4K com o Ray Trace desativado e na qualidade alta. Finalizado então os testes, acho que a gente não tem mais nada.
Ranquei 9800X 3D, botei Rapaz. um 8600G e ranquei a 5090. Vamos testar ver se isso aqui funciona. Aí sim. Nossa senhora, destruindo tudo. Bora. Galera, seguinte, um plus, tá? Vamos agora tentar rodar com 8600G. Por incrível que pareça, o 8600G ele suporta Ray Tracing e é um vídeo integrado realmente muito interessante, né? Para quem ainda tá ali no 5600G, é praticamente 50% a mais de performance no vídeo integrado. E muitos jogos que a gente tem que reduzir para 720p no 5600G, no 8600G a gente já consegue jogar em Full HD. Então, o nosso monitor aqui ele é 4K, mas eu deixei a área de trabalho em Full HD, o jogo está em Full HD e vamos tentar rodar o jogo e ver qual que vai ser o desempenho, né? A nossa meta aqui é que atinja aí pelo menos os 30 FPS e vamos ver se isso é possível. Ó, para jogar o Forza, ou você tem um controle ou o volante. Então, vou aqui com o controle da firma, inclusive excelente custo-benefício, tá? Ó, tá 30 FPS, hein? Meu, quem diria, hein? Vídeo integrado. Ui! Nossa senhora, tá deslizando pra caramba aqui. Ah, é? Aqui é a pista ao contrário. Eu não consigo acostumar, velho, com a dirigibilidade sendo na pista contrária, né? Do que a gente tá acostumado no simplesmente. Qual o presente que tá aí, velho? O presente tá de barbeiro, porque eu tô batendo em tudo. Ó, tá no médio. Nossa, tá no alto. Tá bom? Vamos deixar no médio só pra ver? Salvar. Nossa, velho, tá deslizando demais. Esse aqui é pra drift? Esse daí não tá pra drift. Nossa, mas tá driftando muito aqui, de tão liso que tá o 32 FPS. Aí, se você quer montar um PC e não tem grana pra comprar uma placa de vídeo, mas vai de AM5, 8600G, tá tendo. Vamos ver se consigo fazer uma curva decente. Coloca a Ray Trace aí então, velho. Oi. Tá dirigindo igual na vida real, velho. Se eu dirigisse assim, eu ia falir a seguradora. Vídeo. Vamos colocar em 720. Gráfico, desempenho. Alta com Ray Tracing. Vixe, Só que mano. vamos rodar em 720. 720. Vamos ver se vai. Salvar e continuar. Nossa, já ficou lento ali só de clicar em salvar, hein? Meu Deus, 18.5. Deixa eu só ir aqui pra ver. Nossa, mas a qualidade mudou absurdamente. 20 FPS, mas ó, assim não dá pra jogar não, tá? Fica muito slow motion. A 30 ainda rola, mas a 20 FPS não. Bota em 720. É, vamos colocar em 720p pra ver como é que fica. Quanto? Meu Deus! 37, FPS, 40, 720p. chegou a bater 39 ali. Caraca, moleque. Você é louco, ó. Até o desempenho melhorou. Até curva eu consegui fazer. Que é isso? Mentira. Eu jogaria o jogo assim, você não jogaria? Lógico, tá de boa, velho. Assim, percebo muito serrilhado? Percebo. Mas, mano, pra quem só tem a 8600G pra rodar, velho. Tipo, tá rodando, tá ligado? Caraca, velho, que da hora. Já que tá rodando... Ah, mas tem um detalhe, tá? Eu não tô usando FSR. Não tá usando? Não, tá só com anti-alias FSR. O FSR mesmo de upscale, não. Testa aí, porque depois a gente vai testar um RX 580. Será que vai rodar? Eu acho que não. A gente tem que fazer rodar, cara. Olha isso aí, a gente tá rodando 40 FPS com um Ray Trace, cara. Ó, vamos ativar aqui, ó. Qualidade, equilibrado, colocar desempenho. Segura então, Full HD 50 FPS. Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui o FSR ligado, tá no modo desempenho, foi para quase 60 FPS, tá com qualidade alta e Ray Tracing, tá? Então eu ativei aqui, ó. Antes a gente tava rodando o FSR 3.1 AA, né? No caso o Anti-Alias estava com FSR. Nesse caso agora eu ativei o escalonamento de resolução no AMD FSR 3.1.5 e deixei no modo desempenho. Bateu quase 60 FPS. Agora eu vou mudar para o modo equilibrado, porque tem muito serrilhado no modo desempenho. Vamos ver agora. Nossa, melhorou pra caramba, tá? Melhorou pra caramba. Ainda dá pra ver ali, ó, que a listra, né, da pista, ela fica com
Lá mais profundinho ali, ó, tá bem serrilhado, mas melhorou pra caramba. E ficou com 45 FPS. Cara, 8060G é vida, filho. O negócio roda suave. E esse aí? Esse daqui é o próximo. RX 580. E se você ficou até aqui para ver se a RX 580 vai rodar ou não Forza Horizon 6, deixa o likezão, compartilha com a galera para todo mundo ver se a RX 580 roda ou não roda o Forza Horizon 6, tá? Inclusive, esse PCzão aqui é o PC da firma, esse daqui é o Husky Start 1, né? Um PC de entrada para você que quer começar ali a utilizar um PC, tá? E depois futuramente você pode fazer upgrades, etc. É uma máquina bem legal, beleza? Então vamos lá rodar Forza Horizon 6. E não sei se vai rodar não, hein? Não, tá carregando infinitamente aqui. Detectamos os seguintes problemas de hardware. Sua placa de vídeo não é compatível. Código FH201, FH205. Eu ignoraria. Seu driver de vídeo é mais antigo que a versão mínima compatível. Isso pode ressaltar instabilidade no jogo. Você está usando a versão 26.1.1, mas o jogo é compatível com a versão 26.3.1, ou mais recente. Ignora. Ignorar aviso. Forza Horizon 6 fechou inesperadamente por causa de um erro. Erro de travamento de jogo. Vamos resolver isso então, velho? Bora. Isso é só um disclaimer, né? Nem precisaria falar isso. Mas a gente conseguiu fazer rodar a primeira vez, a Mofatinho falou, fecha o jogo pra gente poder mostrar o que você fez. Aí eu fechei. Aí quando eu tentei abrir, deu erro de novo. Basicamente, só refiz todos os passos, coloquei os arquivos na pasta de novo e abriu. Eu tenho até medo de abrir a configuração aqui, dá ruim. Vai dar bom. Como será que vai ficar... Nossa, que susto, apareceu para sincronizar os dados, já deu um gelo. Falei, mano... Ah, a gente perdeu muito tempo para fazer isso aqui funcionar. Ó, eu vou ser mais conservador, tá? Vou deixar aqui, sincronia eu vou desligar. Vou deixar desbloqueado, quero ver quanto que vai atingir isso aqui. Vamos exibir FPS. O que mais? FSR, eu vou deixar ativado, modo qualidade. O que mais? Salvar. Ô, Mofas, roda o Bench? Roda o Bench ou roda o... Não, vai no jogo mesmo. Baixo, muito baixo? Cara, eu acho que a RX 580 roda no médio, não roda? Ah, o 8600G rodou, né? É o mínimo que eu espero. Benchmark não? Não, no jogo não. Então bora. Caraca, quem diria, uma placa de... Ó, tá 500 FPS ali, hein? Que é isso, moleque? 100% da GPU sendo utilizada para carregar as thumbs do carregamento. Nossa, mano! Para os desacreditados, Forza Horizon 6 roda assim na RX 580 a 66 quadros. Mano, que loucura, velho. Que loucura. Cadê o controle? Controlinho pra nós. Olha a fluidez do bagulho, tio. Ah, moleque. Mano, que... Nossa, velho, não é possível. Ah, moleque. Mano, essa placa não vai morrer nunca, velho. Ah, é só desacelerar, Mofato, pra fazer curva. Ui. Mano, 70 FPS agora. Ui, ó, não foi culpa minha, deu stuttering, pô. Que sacanagem, pô, só pra eu morrer. Deu um stutterzinho. Galera, foi sensacional, rodamos aí diversos testes com vários setups totalmente diferentes um do outro, desde o mais top como a 5090 e o 9800X 3D, até mesmo o mais basiquinho com a RX 580, né? E sim, conseguimos rodar aí o Forza Horizon 6 com a RX 580, fazer alguns cambalachas, mas foi possível rodar, né? Obviamente, talvez você enfrente alguns problemas de stutter e tudo mais, mas conseguimos rodar um jogo que é feito para rodar somente com Ray Tracing, né? Então isso foi espetacular de ver. Então, se não deixou o likezão, deixa o likezão aí. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, né? Se você estava torcendo ou não para a RX 580 rodar esse jogo, beleza? Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.